Paz do Messias, seja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, hoje desejo responder a pergunta que fizeram para mim. A pergunta que fizeram para mim é: pode um cristão ficar possuído por demônio? Creio que serei curto e objetivo ao responder esta pergunta. Apesar que diversos líderes religiosos acreditam nesta possibilidade, mas à luz da palavra de Deus, que é a nossa única fonte de autoridade, hipótese nenhuma, isso é possível. Vou apresentar 3 motivos nas Escrituras que provam claramente que um cristão verdadeiro não pode ficar, hipótese nenhuma, possuído por demônio. Primeiro, um cristão, biblicamente, ele é propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o nosso irmão Pedro diz assim: a vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto prova claramente que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Esta é a primeira razão que as Escrituras vêm nos apresentar, que um cristão não pode, hipótese nenhuma, ficar possuído por demônio. E a segunda razão é: um cristão é o templo do Espírito Santo. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16. Se o cristão é templo do Espírito Santo, isso é uma prova inequívoca que, hipótese nenhuma, um espírito maligno pode habitar nesse que é templo do Espírito Santo, uma vez que não há união entre o espírito maligno e o Espírito de Deus. Então, essa é a segunda razão. Um cristão não fica endemoniado porque ele é templo do Espírito Santo. Terceira razão: um cristão não fica possuído por demônio porque ele creu verdadeiramente em Cristo Jesus e nasceu de novo. Em função disso, o cristão, o maligno, não lhe toca. 1 de João capítulo 5, versículo 18, conforme nosso irmão vem apresentar da seguinte maneira. Ele vem dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus, aquele que nasceu, aliás, de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, o Senhor lhe guarda e o maligno não lhe toca. Isso também é uma outra prova, uma evidência que um cristão genuíno não fica endemoniado. Então, a ideia que um cristão verdadeiro, genuíno, possa ficar endemoniado é antibíblico, não foi ensinado nem pelos apóstolos, nem pelos profetas, nem tampouco pelos reformadores no século XVI. Precisamos deixar que a Escritura fala mais alto.